Afinal de contas, o que está acontecendo com o balanço dos bancos? Vou chamar para o nosso programa de hoje o Alex Lima, que é estrategista-chefe da Guide Investimentos. Alex, bom dia, meu caro. Bem-vindo aqui tão cedo com a gente no Money. Alex, tem a explicação aqui de que os bancos estão aumentando muito as provisões para lidar com uma onda de inadimplência que pode acontecer se os Estados Unidos realmente entrarem em recessão. É isso mesmo ou tem mais alguma coisa que que provocou esse resultado ruim dos bancos no final do ano passado? Não, você está correto na premissa que, de fato, há alguns aumentos modestos ainda nas provisões, né? Não é nada dramático, tá? Mas o que, na verdade, está acontecendo os bancos estão começando a lidar com uma realidade de juros mais alto, né? Isso tem algumas implicações para os negócios. Do ponto de vista da parte mais saudável, juros mais altos geralmente é melhor para o banco, né? Ele consegue geralmente ganhar um pouco mais de dinheiro na diferença simplesmente dos depósitos que ele se financia com os clientes, né, com os ativos dos clientes e o quanto que aquele consegue investir. Então é um ambiente naturalmente mais saudável para os bancos. Isso basicamente na atividade bancária, né, de intermediação de crédito. Mas com juros mais altos, o grande negócio que de muita rentabilidade, que é a atividade de mercado de capitais, fica muito mais prejudicada. E no caso da Goldman, como você apontou, que teve aí um trimestre contra trimestre horroroso, né, caiu quase 70%, né, o lucro por ação do Goldman Sachs, foi exatamente isso. Então, a atividade de IPOs, né, de basicamente você emitir ações na bolsa, ela caiu para mais ou menos fechado 2022, 190 IPOs dos Estados Unidos contra 1.180 do ano de 2021. Então a atividade de IPOs colapsou cerca de 80% no ano com juros mais altos. E a razão disso é que o custo de capital é muito mais alto. Então prejudicou bastante os bancos que dependem disso. Eu sempre falo isso, né, que banco lá fora, com juro tão baixo, ganha fazendo serviço para o mercado de capitais, como você disse, e oferecendo crédito, né? Não é o juro que faz o banco ganhar, é a quantidade da carteira de crédito dele que cresce. Por isso esse resultado ruim, mesmo com o juro crescendo por lá, né? Que é o contrário daqui do Brasil, né, Alex? Exato. Tem que separar muito quando a gente analisa os bancos, o que é banco de investimento, e aí, como você citou, Goldman Sachs, Morgan Stanley, e o que são os bancos mais complexos, né, e maiores de varejo, né, que você tem o Bank of America, Wells Fargo e JP Morgan. Esses bancos eles são um pouco mais equilibrados, né? Os bancos de investimento, que é Morgan Stanley e Goldman, tem 3 linhas de negócio, que é a corretora, né, que depende muito do volume do mercado, da volatilidade do mercado, gestão de fortunas, e o banco de investimento. E as linhas, né, realmente de banco de investimento colapsaram. E geralmente são os grandes carros-chefes dos FIIs, né, um modelo de realmente de gerar FII. Então fica muito mais difícil para esses caras. E aí a grande pergunta provoca ser quanto tempo os Estados Unidos fica com juros altos, que vai prejudicar a linha de negócio desses bancos, e a gente pode ver fraqueza nesses bancos de investimento durante alguns trimestres, como se viu em outros momentos. E a economia americana, o crédito é um combustível importantíssimo, né? Quer dizer, mais de 100% do PIB em crédito na praça. Inveja aqui, né, dos americanos, eles fizeram 109 IPOs, a gente não fez nenhum. Mas em 2021 foram mais de 1.000, né, Alex? Pelo amor de Deus, né? Alex, você mandou pra gente uma arte que até já apareceu aqui, nós demos um spoiler dela, com 2 linhas que vão fazer essa correlação entre o desempenho dos bancos e o desempenho da atividade econômica, sinalizando que sim, os Estados Unidos caminham para uma recessão. Eu vou fazer o seguinte, é melhor você explicar para a gente, nós vamos espelhar aqui a arte junto com você e você explica então essa correlação e o que são essas 2 linhas, a azul e a laranja. Com você, Alex. Claro, inclusive ficou bem melhor que os meus gráficos, tá? Parabéns. É relativamente simples, né? A linha vermelha é uma linha conhecida para quem acompanha lá os Estados Unidos, é a inclinação da taxa de juros, né? É o diferencial dos juros de 2 anos com os juros de 10 anos. Ele está basicamente aí, os juros de 2 anos está invertido, então assim, quando vai para baixo, você quer dizer que os juros americanos está subindo, né?
E isso, na verdade, o juros está subindo porque o Banco Central está lutando contra a inflação e subiu mais de 450 pontos, né, ou 4,5% esse ano para poder lutar com uma inflação que chegou a rodar 9%. Então é natural, a curva inverteu, hoje a curva de curto prazo dos Estados Unidos, os juros de 2 anos é maior do que os juros de 10 anos. E essa inversão de curva, né, geralmente, ela antecipa uma recessão exatamente por causa disso. O Banco Central precisa ser mais agressivo, ele vai entortando a curva, né, e esse efeito de atividade monetária muito mais apertado começa a sentir na economia. Como a gente viu as empresas de tecnologia caindo, que têm mais dificuldade de se financiar, porque dependem muito de financiamento, né, porque ainda não são empresas otimizadas operacionalmente. E agora a gente começa a ver isso no setor de bancos por esses motivos que a gente falou. A atividade de mercado de capitais acaba sofrendo muito, né, com o custo de capital maior. E aí você vê isso, basicamente, o Banco Central aumentando os juros e mais um setor da economia, que é o financeiro, basicamente sofrendo com a economia mais apertada. É simples assim. Não, é simples assim e complexo ao mesmo tempo. Alex, você tem 30 segundinhos para dizer o seguinte, aquela expectativa de uma recessão muito dura na economia americana, ela foi se arrefecendo e talvez agora seja uma recessão por passagem, né? Na verdade, assim, a gente vai ter que viver isso, tá? Eu acho que tem vários dados que corroboram para uma desaceleração muito forte quando a gente olha, principalmente indicadores antecedentes, tá? Como PMI, pesquisa de manufatura, mas o mercado de trabalho é muito forte nos Estados Unidos, está segurando muita atividade. Tá? Então, talvez a gente, quando o mercado de trabalho normalizar, que a gente acredita que mais pela metade do ano, talvez a gente sinta de fato a atividade nos Estados Unidos brecar de maneira mais forte. Por enquanto, é o que você falou, não parece um caso de um bater no muro a atividade, mas a gente vê uma normalização sim. Que bom, obrigada. Alex Lima, estrategista-chefe da Guide Investimentos. Obrigada pela companhia aqui, por ter preparado um material exclusivo para o Money. Bom dia para você.